E aí, povo, tudo bem? Como vai vocês? Espero que vocês estejam bem. E vamos começar essa preparação nossa para o dia de Pentecostes. Então, nossa proposta é fazer essa leitura conjunta deste livro do Raniero Cantalamessa, Espírito Santo, Princípio de Vida Nova. Então, no formato digital, eu estou lendo no tablet, pode ser lida também no aplicativo no celular, ou se não no Kindle, né, da Amazon. Então, eu vou deixar mais uma vez o livro na descrição. Então, vamos começar a ler. Eu vou ler com vocês a primícia. É uma leitura conjunta mesmo. Então, espero que você tenha aí na sua mão este livro, ou seja no celular, ou no aplicativo aí, ou no tablet, né, se você tiver. Então, vamos ler a primícia. As reflexões compiladas neste livrinho são provenientes de meditações realizadas na Casa Pontifícia, na presença do Papa Bento XVI, no decurso da Quaresma de 2009, por ocasião do Ano Paulino, instituído pelo mesmo Sumo Pontífice em comemoração ao bimilenário do nascimento do apóstolo. Tratam de questões concernentes a alguns pontos neofrágicos do capítulo 8º da Carta aos Romanos, que, como se sabe, é o texto mais completo e inspirado a respeito do Espírito Santo, não apenas no corpo dos escritos paulinos, mas, quiçá, em todo o Novo Testamento. As reflexões desenvolvidas nestes escritos constam já em meus livros anteriores sobre o Espírito Santo. Aqui, porém, foram revisadas à luz de temas e problemas surgidos no entretempo, como, por exemplo, no que se refere ao papel do Espírito Santo no contexto do debate sobre o evolucionismo, que se reacendeu por ocasião do bicentenário do nascimento de Darwin em 2009. Todavia, a maior novidade é que, pela primeira vez, tive a oportunidade de me concentrar com relação ao Espírito Santo em um único autor, de maneira, por assim dizer, monográfico, e por acréscimo no autor indubitavelmente mais significativo a este respeito, o apóstolo Paulo, o grande cantor do Espírito Santo e da vida no Espírito. Para os leitores, vem a ser também uma forma discreta de entrar em comunhão com o Santo Padre, o Bento XVI, que foi na época, né, que por primeiro teve a bondade de escutar estas reflexões. Então, Raniero Cantalamessa era o pregador oficial, né, da Casa Pontifícia. Então, capítulo 1. Toda a criação até o presente está gemendo, como que em dores de parto. Então, eu vou ler com vocês, né, até um certo ponto, e depois vocês aí continuam a leitura e a reflexão. Vamos ler tranquilamente, né? Fazer essa leitura conjunta, e para que a gente possa aí aurir, saborear e ser agraciado pela meditação. O mundo em ritmo de espera. Escolhi o capítulo 8º da Carta aos Romanos para constituir no Corpus Paulinus e em todo o Novo Testamento o tratado mais completo sobre o Espírito Santo. Nele, o apóstolo se revela como o mais expert dos guias, para nos introduzir em um conhecimento sempre mais profundo do Espírito Santo, em um amor sempre mais entusiasta por ele. Bom, o trecho sobre qual queremos refletir neste primeiro capítulo é o seguinte: Romanos 8, 18 ao 22. Vai dizer o texto: Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade, que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto.
Continuando, um problema exegético discutido desde a antiguidade a propósito deste texto é o que diz a respeito ao significado do termo cristão quetesis. Com este termo, São Paulo designa por vezes o conjunto dos homens, o mundo humano, em outras vezes o fato ou o ato divino da criação, em outras ainda o mundo em seu complexo, ou seja, a humanidade e o cosmos conjuntamente, além de designar ocasionalmente a nova criação resultante da Páscoa de Cristo. Bom, Agostinho, segundo ainda hoje por algum autor moderno, é de opinião que o termo designa o mundo humano e que, portanto, deve ser excluída do texto toda perspectiva cósmica relacionada com a matéria. A distinção entre criação inteira e nós que possuímos as primícias do Espírito seria uma distinção interna relativa ao mundo humano e equivalente à distinção entre a humanidade irredenta e a humanidade redimida por Cristo. Entretanto, a opinião hoje quase unânime é a de que o termo quetesis designa a criação em seu complexo, seja o mundo material, seja o mundo humano. A afirmação segundo a qual a criação foi sujeita à vaidade sem culpa sua não teria sentido senão como referida precisamente à criação material. O apóstolo vê essa criação invadida por uma expectativa, um estado de tensão. O objetivo dessa expectativa é a revelação da glória dos filhos de Deus. A criação, em sua existência aparentemente fechada em si mesma, é imóvel, espera com ansiedade o homem glorificado, do qual ela será o mundo, também ele, portanto, glorificado. Este estado de espera sofrida se deve ao fato de que a criação, sem culpa sua, foi arrastada pelo homem no estado de impiedade que o apóstolo descreveu no início de sua carta. Lá ele definia tal estado como sendo injustiça e mentira. Mas aqui usa o termo vaidade e corrupção, que expressam a mesma coisa. Perda de sentido, em realidade, ausência de força, de esplendor do espírito e da vida. Tal estado, porém, não está fechado, nem é definitivo. Existe uma esperança para o criado. Não porque o criado, enquanto tal, seja em condições de esperar subjetivamente, mas porque Deus tem em mente um resgate para ele. Esta esperança está ligada ao homem redimido, o Filho de Deus, que com um movimento contrário ao de Adão, um dia arrastará definitivamente o cosmos em seu próprio estado de liberdade e de glória. Daí a responsabilidade mais profunda dos cristãos no confrontos do mundo, manifestar desde agora os sinais da liberdade e da glória, a que todo o universo é chamado, sofrendo com esperança, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. No versículo final, o apóstolo fixa essa visão de fé em uma imagem ousada e dramática. A criação inteira é comparada a uma mulher que sofre e geme nas dores do parto. Na experiência humana, trata-se de uma dor acompanhada sempre de um misto de alegria, bem diferente do parto surdo e sem esperança do mundo, que Virgílio incluiu no verso da Eneida. Lágrimas derramadas pelas coisas. Tópico 2. A tese do projeto inteligente. Ciência ou fé? Essa visão de fé profética do apóstolo oferece-nos a oportunidade para a abordagem do problema hoje tão discutido sobre a presença ou não de um sentido de um projeto divino e criação interna, sem que isso sobrecarregue o texto paulino de significados científicos ou filosóficos, que, evidentemente, não possui. A ocorrência do bicentenário do nascimento de Darwin torna ainda mais atual e necessária uma reflexão em tal sentido. Vamos prestar atenção, né? Vamos lá, com calma. Não se preocupa não, tá? Eu não estou entendendo, Frei. Devagar, né? Tenha paciência.
tem certeza, a gente não entende tudo de uma vez, né? A gente às vezes tem que voltar ao livro, ler parágrafo, né? Fique tranquilo. Na visão de Paulo, Deus está no início e no término da história do mundo e o guia misteriosamente a um fim, fazendo com que sirvam para ele também as arrogâncias da liberdade humana. O mundo material está em função do homem e o homem em função de Deus. Não se trata de uma ideia exclusiva de Paulo. O tema da libertação final da matéria e de sua participação na glória dos filhos de Deus encontra um paralelo no tema dos novos céus e uma nova terra, da segunda carta de Pedro e do Apocalipse. A primeira grande novidade dessa visão consiste no fato de que ela nos fala em libertação de matéria e não em libertação da matéria, como, em vez disso, ocorria em quase todas as concepções antigas da salvação: platonismo, gnosticismo, docetismo, maniqueísmo, catarismo e as concepções atuais, né, gente? Então, eu vou ler esse parágrafo de novo para a gente, né, ficar bem fixo aí na nossa cabeça e coração. A primeira grande novidade dessa visão consiste no fato de que ela nos fala em libertação de matéria e não em libertação da matéria. Durante sua vida inteira, Santo Irineu lutou contra a afirmação gnóstica de que a matéria é incapaz de salvação. Olha só que nós estamos agora, tá ficando interessante, não tá? Porque, né, as concepções atuais, algumas, né, principalmente no sentido popular, do senso comum, acha que o Espírito Santo age e liberta o ser humano da matéria corporal, da matéria, né? Muito bem, vamos continuar. No diálogo atual entre ciência e fé, o problema se apresenta em termos diferentes, mas a essência é a mesma. Trata de saber se o cosmos foi pensado e criado por alguém ou se é fruto do acaso e da necessidade, que o seu caminho mostra os sinais de uma inteligência e avança rumo a uma meta precisa, ou se evolui, por assim dizer, às cegas, obedecendo apenas a leis próprias e a mecanismos biológicos. A tese dos crentes a esse respeito acabou por cristalizar-se na fórmula que em inglês soa como Intelligent Design, o projeto inteligente, que entende ser do Criador. O motivo que deu origem a tanta discussão e contestação no que diz respeito a essa ideia foi, a meu ver, o fato de não distinguir de maneira suficientemente clara o projeto inteligente como teoria científica do projeto inteligente como verdade de fé. Como teoria científica, a tese do projeto inteligente afirma que é possível provar pela própria análise do criado e, portanto, cientificamente, que o mundo tem um autor exterior a si e mostra os sinais de sua inteligência ordenadora. É esta afirmação que a maioria dos cientistas pretende e a única que é possível contestar, e não a afirmação de fé que o crente possui acerca da revelação e cuja verdade e necessidade íntimas também são apercebidas pela inteligência. Se, como pensam muitos cientistas, né, claro que nem todos, fazer do projeto inteligente uma conclusão científica é pseudociência, do mesmo modo é pseudociência excluir a existência de um projeto inteligente com base nos resultados da ciência. Esta poderia avançar em sua pretensão, se pudesse por si só explicar tudo, isto é, não somente o como do mundo, mas também o que, o porquê. E isso a ciência sabe muito bem que não está ao seu alcance fazê-lo. Mesmo aquele que elimina de seu horizonte a ideia de Deus, não elimina com isso o mistério. Fica sempre uma pergunta sem resposta. Por que o ser e não o nada? O próprio nada permanece talvez para nós um mistério menos impenetrável do que o ser, e acaso um enigma menos inexplicável acerca de Deus? Em um livro de divulgação científica escrito por um não crente, li essa significativa admissão. Se percorremos a história do mundo voltando para trás como se fôssemos um livro
se fosse do livro da última página para a primeira, chegados ao final, perceberemos a falta da primeira página, o script, o começo. Sabemos tudo a respeito do mundo, exceto por que e como começou. O crente está convicto de que a Bíblia nos fornece precisamente essa página inicial que falta. Nela, como no frontispício de todo o livro, início de todo o livro encontra-se indicado o nome do autor e o título da obra. Uma analogia pode nos ajudar a conciliar nossa fé na existência de um projeto inteligente de Deus sobre o mundo, com a aparente causalidade e imprevisibilidade salientada por Darwin e pela ciência atual. Trata-se da relação entre graça e liberdade. Assim como no campo do espírito, a graça deixa espaço para a imprevisibilidade da liberdade humana e age também por meio dela, do mesmo modo no campo físico e biológico. Tudo é confiado ao jogo das causas segundas, a luta pela sobrevivência das espécies, segundo Darwin, o acaso e a necessidade, segundo Monod, ainda que este mesmo jogo seja previsto e efetuado exatamente pela providência de Deus. Em ambos os casos, Deus, conforme diz o provérbio, escreve certo por linhas tortas. Então, esse conhecimento, conhecimento científico, conhecimento da fé, a gente está percebendo até aqui que, aparentemente, assim, a partir do que o Ranier está falando aqui, não é bem uma oposição, o que eles proporam. Tem uma página em branco aí. E a evolução e o acaso, dá margem sim para a liberdade. Então isso não está contra a fé. A evolução e a trindade. Mas, Frei, a gente não ia falar sobre o Espírito Santo e a gente está falando sobre o criado, a ciência. Ué, gente, vamos lembrar do Gênesis? O que diz lá no Gênesis? O Espírito pairava sobre as águas, sobre o início, A questão acerca, então vamos passar para o outro ponto, que é a evolução e a trindade. A questão acerca de criacionismo e evolucionismo desenvolve-se habitualmente mediante diálogo com a tese oposta de natureza materialista e ateia, portanto necessariamente apologética. Em uma discussão entre crentes e descrentes, como é o caso da presente, não podemos nos deter nesta fase. Isto aqui significaria permanecer prisioneiros de uma visão deísta, e não ainda trinitária, e portanto não especificamente cristã do problema. Quem abriu a discussão sobre evolução em dimensão trinitária foi Teilhard de Chardin. A contribuição deste estudioso no debate sobre evolução consistiu essencialmente no fato de introduzi-la na pessoa de Cristo, fazendo o problema tornar-se também cristológico. Do seu ponto de partida bíblico, é a afirmação de Paulo, segundo o qual tudo foi criado por ele e para ele. Cristo aparece nesta visão como ponto ômega, isto é, com sentido e destino final da evolução cósmica e humana. Pode-se distinguir o modo e os argumentos com os quais o estudioso jesuíta Teilhard de Chardin chega a esta conclusão, não, porém, a conclusão em si mesma. Maurice Blondel explica muito bem o motivo em uma nota escrita em defesa do pensamento de Teilhard de Chardin. Vai dizer: diante dos horizontes engrandecidos da ciência, da natureza e da humanidade, não se pode, sem trair o catolicismo, permanecer em explicações medíocres e a modos de ver limitados que fazem de Cristo um incidente histórico, que o isolam do cosmo como espírito postiço e parecem fazer dele um intruso ou alguém fora de seu país, na compressora e hostil imensidão do universo.
Então Cristo, né, está inserido nesta criação, né? Eu lembro de outra passagem, vai dizer, né, na plenitude dos tempos, né? Então existe todo um processo de caminho realizado pelo povo de Deus, realizado na liberdade da criação. Gente, paramos por aqui, né? 20 minutos já foi bastante. Fala assim, nossa, Frei, é tão difícil. Olha, não é necessário a gente pegar todos os detalhes, né? Nós somos chamados a, vamos dizer assim, às águas mais profundas, né? E amadurecer assim a experiência do Espírito Santo. Não o Espírito Santo como às vezes está na mentalidade de muitos, né, da nossa cultura, que como se, espírito como se fosse uma coisa que baixa, né? No sentido assim, está fora de nós, está fora da matéria, né? Está fora, ou seja, despreza a matéria. E não é isto, né? Nós aprendemos aqui, já sabíamos, mas aprofundamos aqui. Então, quando nós falamos Pentecostes, nós devemos lembrar de toda a criação. A primeira criação e a segunda criação em Cristo. Né? Então, vamos lembrar disso. Primeira criação, segunda criação, recriação, vamos dizer assim, né? Então, vamos ficar isto bem claro para a gente. O Espírito Santo, fazer uma experiência no Espírito Santo, não exclui de maneira alguma, jamais, né, aquilo que nós somos como corpo, aquilo que o mundo é. Então, o Espírito Santo nos liberta das prisões e não da matéria, né? No sentido em que somos chamados à abertura, à pobreza, vamos dizer assim, a ser pobres em espírito, para que Deus habite em nós e para que realizemos perfeitamente a obra da criação, que nós também fomos convidados por Deus a ser co-criadores com Ele. Então, liberdade humana, né? Amor de Deus, o amor de Deus está aí também expresso na sua liberdade, na liberdade humana. Ninguém ama forçado. Então vamos ficar por aqui, vamos continuar lendo, tá? Se você estiver lendo no aplicativo, eu estou aí no 12%, posição 113. Então vamos continuar meditando aí sobre o Espírito Santo, princípio de vida nova do Raniero Cantalamessa. Até mais, gente. A gente se encontra amanhã, tá? E eu sempre vou postar esse vídeo ali pelas 3 da tarde. E você pode comentar, pode dar, clicar aí no gostei, pode dar sugestões, tá? Pra gente ir caminhando. Tchau, com Deus, e vamos rezando e pedindo o Espírito Santo. Tchau.